Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso componente. É um prazer ter todos vocês aqui. Eu sou o professor Jean Torres, de Língua Portuguesa, e hoje a gente tem uma aula bastante plural, bastante diversificada para vocês, como a gente vai ver aí no nosso objeto de conhecimento e no nosso detalhamento. Então é a aula 72, com o nosso objeto de conhecimento, variação linguística, com o detalhamento, linguagem, norma padrão nas situações, gêneros e textos em que ela é requerida. Como eu falei para vocês, uma aula bastante plural que vai falar sobre língua, linguagem e vai falar também sobre variação, sobre pluralidade. Então vamos a ela. Pensem da seguinte forma, nós temos um país chamado de país de dimensões continentais, o que significa que é um país muito grande, com regiões diversas, com estados diversos, pessoas diversas e diferentes, plural, multicultural, e isso também se reflete na nossa linguagem, a forma que falamos, as palavras que usamos, tudo isso faz parte da variação linguística. É claro que não tem a ver só com espaço, mas também com tempo, tem a ver com situação. E é isso que nós vamos ver na aula de hoje. E para a gente já entrar no clima da variação linguística e da variedade, nós preparamos um vídeo para vocês. Acompanhem aí comigo. Eu vim de Osório, cidade de Osório, do estado do Rio Grande do Sul. Às vezes a gente fala um pouco mais chiado aqui, né? E nós falamos muito o R, que nem porta, né? Nós falamos porta. Aqui a gente fala mais porta. Tem um apelido, né, que me dão, que eu sou o bar, do barbaridade. Nós falamos bar, nós falamos muito o tchê, né? Que nem o que é o bar de barbaridade, né? É quando você se espanta, ele significa várias coisas, né? Eu sou do estado do Ceará, do município de Tarrafas, no sul do Ceará. Nós carregamos muito o sotaque ali do Pernambuco. Na verdade, o estado do Ceará é bem amplo, foneticamente falando, e o mesmo sotaque, ou o mesmo estilo de fala lá do sul é diferente lá de Fortaleza. Lá no meu interior, na minha cidadezinha, arriégua é muito arriégua. É muito comum de nós falarmos, né? Outra expressão que ela tem o poder de afirmar é só pode. Eu percebi que aqui dificilmente eu vejo uma pessoa falando, por exemplo, arriégua, ou só pode. Só pode é para confirmar que sim, de fato, exatamente, né? O estado é Santa Catarina e a cidade é Anita Garibaldi. Aqui nós temos um sotaque muito mais próximo do carioca, por exemplo, que é um chiado um pouco diferente do que nós temos em Santa Catarina. Essa é a principal diferença entre os dois. O verbo pinchar, por exemplo, que é jogar fora, nós utilizamos lá e aqui não temos também. Aragano, também um termo que nós utilizamos para quem é preguiçoso, por exemplo, e aqui não tem. Eu sou aqui mesmo do Amazonas, de uma cidade chamada Envira, que fica fronteira com Acre. Tem umas palavras que aqui, conversando com os colegas, eu identifiquei que eles compreendem de forma diferente. Por exemplo, mariscar. Mariscar, alguns dos colegas não sabem o que significa, mas para nós lá é a mesma coisa que pescar. Raramente se fala pescar, é mariscar. Quando eu falei em gramichó, aqui as pessoas não sabiam o que era. Então, o gramichó é o açúcar mascavo. Mas se você for comprar açúcar mascavo lá em Envira, não falem assim, açúcar mascavo, fale gramichó, que todo mundo vai saber o que é. Que coisa linda, hein? Saber que existem tantas palavras que nós nunca ouvimos falar, tantas variantes, tantas coisas que estão aí, não só distantes de nós, a gente viu gente do Sudeste, do Nordeste, mas também aqui do lado. As variantes também podem existir, como a professora que é lá de Envira, um abraço para todas de Envira, que falam aí gramichó quando se referem a açúcar mascavo. Então nós temos inúmeras variantes, temos todas essas palavras mostram como é plural e como cada região possui a sua particularidade. Isso tudo tem a ver com o que a gente chama de variação linguística, que aparece aí como conceito para vocês. O que é a variação linguística? Refere-se à diversidade que uma língua pode assumir, e olha só a palavra-chave aqui, diversidade. É muito diverso,
é muito plural, multicultural. Então essa diversidade se reflete também na linguagem, que uma língua pode assumir devido a uma série de fatores, como pode ser relativo à região geográfica das pessoas que moram tanto em Vira quanto as que moram lá em Anita Garibaldi, no sul do país. Contexto social. Então, o contexto em que você fala também traz essa carga. A idade, pessoas mais velhas, pessoas mais novas, elas também possuem essas diferenças. Sexo, masculino e feminino, também pode possuir nível de escolaridade. Pessoas que são formadas, por exemplo, ou pessoas que só têm um ensino fundamental, também existe diferença na linguagem. E entre outros. E é importante que a gente entenda que variação linguística é sobre linguagem. Linguagem é comunicação. Não significa que alguém fala certo ou que alguém fale errado. A ideia é que todos conseguem se comunicar. E essa comunicação, ela vai ter todas essas variantes. Então, essa variação pode ocorrer em diferentes níveis da língua, incluindo a pronúncia, a forma como as pessoas falam as palavras. Vocês viram ali na fala dos professores que cada um falava de um jeito diferente. O vocabulário, a diferença entre as palavras, até a gramática e o estilo de linguagem, tudo isso se reflete na variação linguística. Aqui algumas variantes, né? A gente tem lá abestalhado, mandioca, outros não chamam mandioca, outros vão chamar aipim. Aí a gente tem mano, alguns vão chamar menino, outros vão chamar guri. Tem macaxeira lá, que é a diferença entre aipim e mandioca. Uai, oxente, que são esses sotaques, essas palavras, essas expressões idiomáticas que vão sendo características das nossas variantes. Aqui a gente tem um mapa mental. Primeiro falando sobre o que é as variações linguísticas, né, que trazem essa ideia do homem reinventando-se a cada dia, e podem surgir essas variações com aspectos históricos, sociais, culturais, geográficos. No Brasil, essa variante ela é absurda de grande justamente pelo tamanho do país. E a primeira variante aqui, a geográfica, relacionada com o local em que é desenvolvida. Então, pessoas no interior do Amazonas provavelmente possuem muitas diferenças linguísticas de pessoas do interior de Santa Catarina. Histórica também, ao final de contas a língua vai mudando, nós veremos que há essas variações dependendo do passar do tempo. Social, porque um juiz, como diz aqui, vai ter uma linguagem diferente de um morador de rua, justamente pela questão social em como a língua se desenvolve nesses meios diversos. E a situacional também, que é aquilo que você vai usar em determinado grupo, mas você vai evitar usar em outros grupos. Para fazer uma referência aqui à variação geográfica, saindo um pouco do nível Brasil, a gente tem o português do Brasil, palavras comuns como celular, ônibus e trem, e lá no português de Portugal, por mais que seja também em português, existem diferenças. Lá vamos chamar, por exemplo, o celular de telemóvel, o ônibus de autocarro, o trem de comboio, e é capaz que essas palavras também possuam variantes em outras localidades do próprio país. A gente vai ver aqui a variação geográfica, a nossa primeira variação. Aqui a gente tem várias expressões diferentes, uai, oxente, oxe, tchê, bah, todas elas de regiões diversas, com sentidos diversos às vezes. A variação geográfica refere-se às diferenças linguísticas que ocorrem devido à localização geográfica. Isso inclui diferenças de sotaque, vocabulário e até mesmo estruturas gramaticais. Por exemplo, o português falado no Brasil tem diferenças em relação ao português falado em Portugal. Mas, como eu falei, a gente não precisa ir tão longe para descobrir essas diferenças. Como chegamos a um nível regional, vocês devem utilizar algumas dessas palavras que talvez fossem estranhas para pessoas de fora. Aqui no nosso dicionário amazonês, a gente tem maninho, mana, mano, que é amigo ou irmão, mermão, irmão, curumim, que é menino, cunhantã, menina. Acreditem, curumim com certeza causaria bastante confusão se você dissesse fora. Toró, que é uma chuva forte. Telés, Telés, tá doido, Brocado, quando tá com fome. Bronca, que é a briga, é um BO. O encabulado, que é a pessoa desconfiada. Ferro é tempo, faz tempo. Vou mesmo, que é o nosso vou mesmo. Não tem, sabe? Olha só, imagina só se você usasse essas diferenças e falasse desse tipo dessas palavras para fora, causariam alguma confusão entre pessoas que não conhecem o vocabulário
amazonense. Então é bastante interessante, que é para não causar falha na comunicação, a gente consiga às vezes transmitir o que a gente quer e tentar ensinar para as pessoas também as nossas diferenças linguísticas. Isso vai ficar bastante evidente no vídeo que a gente vai ver a seguir sobre como esse estranhamento entre falas pode ficar marcado em falantes de localizações diversas. Acompanhe comigo. Ô professor Alexandre, que bom que eu te encontrei. Eu estou preparando uma aula e queria saber a diferença de algumas palavras e expressões lá no seu estado. Mas bate? Então me pergunta. Eu soube que lá tem grande tradição na montaria. O que dizem quando querem montar a cavalo? Alçar a perna. Tu sabes que eu sou de Osório, né? Osório é a terra do General Osório, o patrono da cavalaria do Exército Brasileiro. E cavalo é cavalo mesmo? Cavalo lá, a gente chama de outro nome. É o pingo. E quando alguém morre, vai pro cemitério? Não, vai pro Campo Santo. E quando querem comer uma tangerina? Tangerina? Não falamos tangerina lá não. Lá é bergamota, tia. Muito obrigado, professor. Os curumins vão adorar saber disso. Curumim lá nós chamamos de guri, né? É a gurizada, né, tia? Égua tá aí, mais uma diferença. E olha só, esse teu égua aí é o que nós chamamos de bar. Barbaridade, tia. Viram só como a gente, dialogando com os nossos colegas, podemos encontrar também várias diferenças, justamente pelas localizações, pelo aspecto geográfico, tem tudo a ver com a nossa variação geográfica, a nossa primeira variação. E essa variação é encontrada em alguns gêneros, como vai aparecer aí para vocês, como uma conversação informal, como eu tive ali com o professor, uma narrativa oral, quando as pessoas estão transmitindo, isso vai ficar bastante evidente. Na música regional, a gente quer destacar as diferenças da nossa linguagem. Literatura regional também aparece. E no discurso político, quando a gente tem lá vários políticos juntos, trabalhando, e você percebe essas variantes durante o debate. Continuando, falamos aqui da nossa variação geográfica, vamos falar agora da nossa variação social, que refere-se às diferenças linguísticas associadas a diferentes grupos sociais. E aí nós estamos falando agora de grupos sociais, não mais de aspectos geográficos. Então pode ter a ver com classe social, com etnia, com idade, com gênero, nível de escolaridade, tudo que tem a ver com sociedade. Por exemplo, o vocabulário e o estilo de linguagem podem variar entre grupos de diferentes idades ou entre grupos de diferentes classes sociais. Isso tem tudo a ver com profissões que possuem vocabulário técnico muito específico e pessoas que não fazem parte daquele círculo podem acabar se confundindo. Vai ficar claro aqui. A nossa tirinha. Senhor Carlos, seu exame revelou que você tem uma leve congestão nasal associada a uma cefaleia tensional. Meu Deus, doutor, eu vou morrer. Calma, senhor Carlos, você está apenas com o nariz entupido e uma dor de cabeça. Olha só, como as palavras que são usadas podem causar essa falha na comunicação se você não pertence àquele grupo social, se você não consegue entender o sentido daquelas palavras. Dentro dessa variação social, nós temos as gírias, os jargões, as expressões idiomáticas. A gíria é aquela palavra ou expressão informal que é bem comum em certos grupos sociais, geralmente associados a jovens ou subculturas específicas. Afinal de contas, esses grupos querem criar expressões que sejam apenas do grupo, para que outras pessoas que estejam de fora não consigam entender aquele vocabulário. Aqui em Manaus se popularizou o top, né? Quando a gente quer falar sobre alguma coisa que é excelente. Então é bastante interessante a gente pensar nesses grupos que utilizam gírias para que esse grupo se torne cada vez mais restrito. O jargão profissional, terminologia específica de uma profissão ou área de interesse, utilizada por membros desse grupo para comunicar conceitos de forma precisa e eficiente. Então, estamos falando de jargão que tem a ver com as palavras que são utilizadas em profissões diversas. Um médico vai ter palavras que são mais comuns entre os médicos. O jurista vai ter palavras mais comuns entre os juristas. E aqui a gente tem um exemplo do script, que na programação de computadores virar a mesa no jargão empresarial. Então, são palavras que vão sendo modificadas de acordo com onde elas aparecem. As expressões idiomáticas, que são as frases ou expressões com significados figurativos, são comuns em determinadas culturas ou comunidades linguísticas. Então, por exemplo, a gente tem lá a expressão matar 2 coelhos com uma cajadada só,
para indicar que resolver 2 problemas com apenas uma ação. Aqui entre o Brasil e o Amazonas, especificamente, a gente tem algumas bem diversas, como van, que no Amazonas é lotação, ousadia no Brasil, de forma genérica, mas no Amazonas alguns usam enxerimento. Ora, o que temos aqui, mas olha já então. Pipa no Brasil, mas como um papagaio no Amazonas, mosquito me picou, levei ferrada de carapanã. Melhor amiga, diaba, a gente tem abóbora no Brasil e jerimum, mais comum no Amazonas. Não esperava isso de você, e o Amazonas, me admiro de ti. Muitos, no Amazonas altas um bocado. O pão francês aqui, mais como o massa grossa. Claro, no Amazonas, mas rapaz, periferia, a gente tem o podosal, estranho invocado, chegar na voadora, dá-lhe um pisão. E no Brasil, uma coisa, no Amazonas, uma parada. Bastante diversidade aí no nosso Amazonas. E alguns termos mais usados no mundo corporativo, para a gente entender como uma profissão pode ter termos que não estão usados por grupos mais gerais. Gap, a gente tem ali, que é essa diferença entre o que foi planejado e a atual situação. O briefing, que é um resumo das informações ou instruções sobre uma missão ou tarefa. Onboarding, processo de integração e adaptação de novos colaboradores nas empresas. Benchmark, é a análise estratégica de práticas usadas por empresas do mesmo setor. O insight, que é compreender subitamente alguma coisa ou determinada situação. E o forecast, que é um método de previsão, análise e revisão de um orçamento com base no cenário atual. São palavras que você comumente não vai usar, mas existem aí no mundo corporativo que são bastante comuns quando se trabalha nesse ramo. Algumas expressões idiomáticas: abrir o jogo, que é revelar algo, deixar na mão, que é não ajudar, bater as botas, morrer, chutar o balde, que é desistir, tirar de letra, conseguir com facilidade, entregar de bandeja, facilitar algo, cair a ficha, que é quando você entende, trocar as bolas, que é quando você se confunde, meter o bedelho, quando você se intromete em algo, e dormir no ponto, quando você perde a chance. Tudo dentro daquela variante social, como nós já falamos. Em alguns gêneros a gente encontra a variação social, a conversa informal, o discurso acadêmico, o discurso político, a publicidade no marketing e mídia de entretenimento. Partindo agora para a nossa variação diacrônica ou histórica, se refere, obviamente, às mudanças linguísticas que ocorrem ao longo do tempo. E pode ser no nível da palavra, afinal de contas, uma palavra pode ir se modificando até chegar como nós conhecemos no dia atual, e pode ser também em relação a expressões, a pronúncia que vai mudando ao longo do tempo das coisas, tudo bem? E para a gente falar um pouquinho mais sobre a variação histórica e conseguir compreender como essas mudanças aparecem, a gente preparou um vídeo que vai tratar justamente sobre isso. Acompanhem comigo. Antigamente, as moças chamavam-se mademoiselles e eram todas mimosas e muito prendadas. Não faziam anos, completavam primaveras, em geral 18. Os janotas, mesmo não sendo rapagões, faziam-lhe pé de alferes, arrastando a asa, mas ficavam longos meses debaixo do balaio. E se levavam tábua, o remédio era tirar o cavalo da chuva e ir pregar em outra freguesia. As pessoas, quando corriam antigamente, era para tirar o pai da forca, e não caíam de cavalo magro. Algumas jogavam verde para colher maduro e sabiam com quantos paus se faz uma canoa, o que não impedia que, nesse entremente, esse ou aquele embarcasse em canoa furada. Encontravam alguém que lhes passava a manta e azulava, dando as de Vila Diogo. E aí, já tinha ouvido alguma dessas expressões? A gente vai colocar aí na tela o nome do texto, de onde foi retirado, né? O texto é Antigamente, do Carlos Drummond de Andrade, e fala justamente um pouquinho sobre essas variantes, de como esses termos, essas expressões, elas foram mudando ao longo do tempo. Então eu vou tentar dar o significado de algumas para vocês tentarem compreender um pouquinho do que foi o texto. Afinal de contas, se você não tiver a noção, você não entende absolutamente nada do que foi dito. Então, completar primaveras, utilizado muito antigamente, quer dizer
fazer aniversário. Janota, vocês ouviram, muito incomum hoje em dia, na verdade quer dizer uma pessoa elegante. Fazer pé de alferes, que é boa para utilizar, quer dizer namorar. Então, arrastar as asas, você vai se insinuar romanticamente, você vai se aproximar daquela pessoa com essa intenção. Ficar debaixo do balaio, que é quando você fica indeciso, você não sabe se você quer namorar, e ela tá lá debaixo do balaio. Levar tábua, que é quando você leva uma bronca, quando alguém chega para você e acaba te brigando por algum motivo. Tirar o cavalo da chuva, eu acho que essa aqui é até um pouquinho mais utilizada hoje em dia, mas tem já também uma história que quer dizer desistir. Ir pregar em outra freguesia, olha que interessante, quer dizer procurar em outro lugar. Então a primeira parte aí do nosso texto, ele vai contar uma história que vai se repetir, independentemente da época, de ir procurar um namoro quando chega a idade. Quando você completa as primaveras, quando você faz aniversário, você vai procurar namorar, tá bom? Se arruma para ser correspondido, vai ser rejeitado, vai procurar por outra pessoa. É isso que se conta no início do vídeo, com todas essas palavras, essas expressões que a gente não tem muito contato. Na sequência, a gente tem lá tirar o pai da forca, que é andar com pressa, cair de cavalo magro, que é se dar mal por bobagem. Outras expressões que ainda aparecem, jogar verde para colher maduro. Já ouviram essa expressão? É fazer insinuações ou perguntas indiretas para obter informação ou descobrir a verdade sobre algo. Ele jogou verde para colher maduro, então ele estava lá fazendo algumas insinuações para ver se chegava no resultado, chegava na resposta que estava buscando. Entrar em canoa furada é uma situação que vai acabar, poxa, ele entrou numa canoa furada, uma situação que não vai ser legal, que vai acabar comprometendo. Passar a manta e azular, essa aqui é bastante antiga, quer dizer, dar um golpe e fugir, olha que engraçado, e dando as de Vila Diogo. Essa é esquisita, mas quer dizer fugir com pressa. Quando alguém dá uma de Vila Diogo, é uma pessoa que foge com pressa. Então, essas aí são algumas das expressões que a gente tem. A gente vai trazer também uma variante aqui de uma palavra que foi mudando ao longo do tempo. A gente pode conferir aqui, por exemplo, essa palavrinha, vossa mercê, que com o tempo foi se transformando até chegar em vós-me-cê, uma espécie de corruptela em que vossa mercê foi se juntando e foi vossa mercê, vós-me-cê. Só que a palavra continuou se modificando ao longo do tempo e se transformou agora em, depois de vós-me-cê, nós temos a transformação em vassum-cê. E isso aqui é interessante a gente pensar em alguns processos, porque o Brasil foi composto por grupos diversos. Então, quando chegaram aqui, provavelmente uma linguagem mais antiga dos portugueses, eles diziam vossa mercê, que foi se modificando até os vós-me-cê. Só que nós tínhamos pessoas escravizadas também no país que não falavam exatamente como aquelas pessoas que falavam naturalmente a sua língua materna. Elas eram forçadas a falar como os colonizadores, e acabaram também fazendo modificações. Do vossa mercê, nós fomos ao vós-me-cê, e quando chegou nesse vocabulário mais popular, ela acabou se transformando em vassum-cê, e não parou por aí. Depois do vassum-cê, a gente tem aí a modificação para vancê, que também é uma espécie de corruptela, vassum-cê, vancê. Essa modificação também vai acontecendo de uma forma gradativa, natural, com o uso, e é importante que vocês entendam que o uso popular é aquele que fica, que é falado por muito mais pessoas, de uma forma muito mais contínua. E lá do vancê, nós chegamos em você. Bastante interessante. Professor, então você quer dizer vossa mercê? Sim, exatamente. É uma variante que veio desde lá de vossa mercê, vós-me-cê, vassum-cê, você. E aí terminou aqui, né, professor? Não. Aí nós chegamos em você, porque algumas pessoas também começaram a tirar esse V dali. Você vai fazer tal coisa? Agora acabou, né, professor? Não. A gente, depois de você, chegou ainda em C, porque a gente quer falar cada vez mais fácil, cada vez mais com menos palavras. Depois do C, com certeza, acabou, não é verdade?
Não, porque ainda temos uma outra variante, que com o advento das mídias digitais acabou se transformando nas duas consoantes em VC, que quando você coloca ali numa conversa por chat, a pessoa já entende que você está falando de você. Bastante interessante a gente ver como uma palavra vai se modificando ao longo do tempo. E a tendência é sempre facilitar, sempre simplificar essa palavra. Então, a gente entender um pouquinho sobre essa variação histórica ou também diacrônica, para dar uma olhadinha em alguns gêneros em que ela pode aparecer. A gente tem lá os textos literários antigos que eram escritos com aquela linguagem da época e a gente consegue perceber essa variante de forma mais evidente. Documentos históricos também em função desse registro da linguagem. O registro fonográfico, quando você ouvia naqueles documentos, naquela máquina antiga para registrar o som, como gravações, do jeito que as pessoas falavam, e os estudos acadêmicos, principalmente aqueles que querem falar sobre essas variantes, tá bom? Na sequência, a gente ainda tem aqui a variação situacional, que vai se referir às mudanças na linguagem que ocorrem dependendo da situação. Então, situações diversas, essas situações comunicativas específicas trazem uma linguagem específica. Se você está num tribunal, você vai se referir de um jeito ao juiz, às testemunhas. Mas se você está falando sobre aquele caso com um colega, como nós veremos, nós temos variantes na forma que você vai falar, porque você não vai falar como se estivesse falando com o juiz ou as testemunhas. Então, a linguagem utilizada em uma reunião de negócios pode ser diferente da linguagem utilizada em um encontro informal. Como exemplo, tem justamente o que eu falei aqui para vocês. Excelentíssimo júri, aceitemos o fato que a testemunha nada colaborou na progressão do caso. Então, são escolhas específicas de palavras, escolhas de tratamento que você vai utilizar com aqueles grupos, com aquelas pessoas que vai possuir aqui a sua variação. Percebam que está se dizendo basicamente a mesma coisa, só que quando o colega já está aqui numa reunião com um amigo, ele fala, mano, a testemunha só enrolou, deu maior migué. Você vai dizer isso na frente de um júri, na frente do juiz? Não, aqui nós temos situações específicas, diversas. Percebam o tratamento, excelentíssimo júri, e daqui nós temos mano, porque ele já está falando com uma pessoa com quem ele tem essa intimidade. Aceitemos o fato que a testemunha nada colaborou na progressão do caso, como se dissesse que a testemunha não deu informações relevantes. E, obviamente, que aqui na conversa com o colega ele vai ter aqui a testemunha só enrolou, deu maior migué. Esse é um texto bastante regionalizado quando a gente para pensar essa referência, que não fica de bom tom quando utilizada em um tribunal. E alguns gêneros da variação situacional, a gente tem, por exemplo, a conversação informal, o discurso formal, porque a gente vai ter esse contraste entre essa conversa informal e o discurso formal, como a gente viu na tirinha. Mídia de entretenimento, em filmes, por exemplo, em séries. Na publicidade, no marketing, que às vezes eles querem marcar essa diferença por algum objetivo. E na comunicação digital, como, por exemplo, nas redes sociais, em que algumas pessoas são mais formais e outras são mais informais. Então, a gente falou sobre algumas das nossas variações linguísticas, vimos sobre as regiões, sobre história, vimos como palavras, expressões, elas podem ser modificadas e podem também ter bastante diversidade, apresentar bastante cultura, que é plural, que é muita quando se trata de Brasil e quando se trata de mundo também. Perfeito? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Como não há mais nada a ser explicado, a gente vai encerrando por aqui. Desejo a vocês bons estudos, que fiquem bem e até a próxima.